Olá, meu nome é Gustavo Mantovani, sou médico ortopedista, especialista em cirurgia da mão. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o dedo engatilho, uma doença bastante comum que aflige muitas pessoas, é muito mais frequente do que a gente imagina. O dedo engatilho é uma doença que aflige os tendões flexores da mão, um dos dedos. São os tendões que fazem os dedos dobrarem. Essa afecção, você tem uma inflamação crônica, um espessamento da membrana desses tendões, que em determinado momento começa a prender no sistema de polias que você tem dentro do dedo e que prendem esse tendão no osso. Então você tem anéisinhos fibrosos que seguram o tendão do osso para permitir que ele faça esse movimento. E esse tendão, em algum determinado momento, por estar um pouco mais inchado, inflamado, ele cria uma espécie de uma dobra na membrana dele, que quando passa nesse anelzinho faz um estalido, um ressalto, e pode prender o movimento do dedo. Esse vídeo aqui que a gente mostra uma das formas de tratar o dedo engatilho, mostra bem o que é o gatilho. Vamos olhar aqui na tela. Então, a mão fechada e na hora de abrir, no caso dessa paciente aí, o quarto dedo fica preso, ele não consegue esticar. E quando faz a força, esse local do tendão que está preso, quando solta, ele tem um movimento abrupto, que é o que a gente chama de gatilho. Muito bem, como se trata isso? Isso, na verdade, é uma espécie de tenossinovite, uma inflamação do tendão. Então a membrana está muito inflamada. A diferença de uma tendinite, uma tenossinovite normal, é que nesse caso você já tem, além da inflamação, um problema mecânico. Você tem uma prega da membrana sinovial do tendão, um espessamento do tendão que prende num ponto de estreitamento por onde o tendão passa. Então não é só uma questão de tratar a inflamação e a dor. Você tem que tentar resolver essa situação de bloqueio. Então isso pode ser feito, a princípio, quando o caso é inicial, com um tratamento clínico, um tratamento conservador, que é o mesmo realizado para as tenossinovites, com anti-inflamatórios, com fisioterapia, com calor profundo, alguns exercícios de alongamento. Isso tende a tentar desinflamar e diminuir o volume da membrana sinovial dos tendões e desobstruir esse movimento. Isso é muito eficiente nas fases mais iniciais. Muito bem, e quando não é possível o tratamento conservador? Então, numa fase mais avançada dessa doença, o tendão já está com um acometimento mais grave. Apenas com essas medidas, mesmo tentando desinchar o tendão, isso não é suficiente para desbloquear esse movimento. Nesses casos, você precisa de um procedimento cirúrgico, você precisa atuar realmente no ponto de bloqueio do tendão, mecanicamente. E isso pode ser feito de duas maneiras. A primeira maneira, que é a maneira clássica e mais conhecida, é a cirurgia de liberação do dedo engatilho, que é feita com uma incisão na região palmar. O ponto de bloqueio do dedo engatilho é sempre nessa região aqui da palma da mão, tá? Na prega aqui da palma da mão. Cada dedo tem o seu ponto de bloqueio. Então o dedo que estiver travando, por exemplo, o anelar, vai ter uma incisão aqui na região do anelar. Você vai ter que expor essa área, proteger as estruturas perigosas aqui, que são os nervos, e expor a membrana que fecha o caminho do tendão, que se chama polia. E nesse momento você abre a polia para desobstruir ou alargar essa passagem do tendão e ele não ter mais esse tipo de bloqueio. Essa é a cirurgia para o dedo engatilho tradicional. A segunda opção de tratamento, e que a gente vem dando preferência há muitos anos aqui no nosso centro, é a realização da mesma coisa que é feita na cirurgia convencional, só que de uma forma percutânea. Então aqui a gente pode anestesiar o local, tá? Com uma anestesia local, e ao invés de abrir a pele e expor o tendão, pelo nosso conhecimento já de anatomia, experiência cirúrgica, ou guiado atualmente com algumas ferramentas, por exemplo, ultrassom, você localiza o ponto dessa polia e com uma agulha mais calibrosa, a agulha com o bisel, a pontinha da agulha bem cortante, você consegue sentir essas fibras e cortar essas fibras que estão prendendo o tendão sem precisar abrir, cortar a pele, abrir e expor essa região. É um procedimento mais simples, tem uma recuperação
em geral, muito mais rápida, muito mais simples do que a cirurgia aberta convencional. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho no vídeo, a gente vê como é feito esse procedimento. Então, ali era o caso do dedo e gatilho. Realmente, tecnicamente, é uma cirurgia simples, a gente vê o dedo em gatilho, aí a paciente sendo anestesiada, então anestesia local, no ponto onde o dedo normalmente tem esse bloqueio, que é na prega da mão, então aquele dedo anelar que estava bloqueando é feito primeiro a anestesia. Aí no vídeo a gente está testando novamente o bloqueio, o gatilho, né? Então aí o paciente já está anestesiado, ele já não sente a dor no momento que tem esse engatilhamento, esse ressalto. E aí, já com a agulha mais calibrosa, a gente, com uma palpação, conhecimento já cirúrgico de anatomia do local e a experiência já nesse tipo de procedimento, com a ponta da agulha a gente vai fazendo os pequenos movimentos e sentindo a secção desse tecido fibroso que está prendendo o tendão. Então, em alguns minutos a gente sente a agulha em toda a região se movimentando de forma livre, sem ter mais o atrito dessas fibras, e a gente chega à conclusão de que foi já completa a liberação e faz o teste, pede para o paciente novamente dobrar e apertar bem, e vocês veem que imediatamente não tem mais o bloqueio, não tem mais o gatilho. Então isso é importante ressaltar que essa técnica ela é interessante, ela é uma técnica muito útil, mas é fundamental que o paciente esteja apresentando o gatilho clinicamente no momento do procedimento, porque é exatamente a liberação desse gatilho o nosso critério de sucesso para o procedimento. Como a gente não está abrindo a palma da mão do paciente e vendo a apolia, o que nos diz que a apolia foi completamente liberada é justamente o desaparecimento desse bloqueio. Então, nos casos mais leves, em que não tem um bloqueio constante de dedo, no momento do procedimento a gente não percebe, não consegue ver essa engatilhada do dedo bem evidente, a gente fica um pouco sem critério de sucesso. É melhor a gente dar preferência, fazer o procedimento aberto, onde a gente enxerga a apolia totalmente, tem certeza de que ela foi completamente liberada, e posteriormente a gente pede para o paciente fazer a movimentação mesmo no final da cirurgia, com anestesia local, para ter certeza de que o movimento está totalmente livre. Se vocês se interessarem, quiserem ver com mais calma esse procedimento e outros procedimentos aí na área de cirurgia da mão, o link desse vídeo está aí abaixo dessa publicação, e tem outros vídeos aí no canal com outras doenças.